hoje o Direto de Brasília destaca que o governo federal sofreu derrota no Congresso. A Câmara dos Deputados e o Senado derrubaram os decretos que aumentaram as alíquotas do IOF. Olha, a repórter Daniela Brito, da nossa equipe lá em Brasília, traz mais detalhes para a gente. Boa noite, Daniela. Oi, Marcele, muito boa noite para você, boa noite a todo mundo que nos assiste aqui no Direto de Brasília. Isso mesmo, hoje Câmara e Senado trabalharam alinhados e fizeram uma espécie de troca-troca de pautas. Mesmo com as sessões acontecendo de forma semipresencial nessas duas casas, os presidentes conduziram as votações de projetos bem polêmicos, né? Enquanto os deputados analisavam o PDL para poder anular o aumento do IOF, os senadores avançavam na proposta que altera o número de cadeiras na Câmara dos Deputados. Essas duas decisões foram uma derrota para o Palácio do Planalto, que agora vai precisar recalcular a rota fiscal do governo, do país. Com a queda dessas medidas, agora o governo vai ter que arrumar outra forma de economizar ou de arrecadar 20,5 bilhões para atingir a meta de 2025. E isso depois de já ter cortado 31,3 bilhões só no orçamento deste ano. Inclusive, o ministro sergipano Márcio Macedo comentou o assunto em um evento que ele participou hoje lá em São Paulo. Ele disse que vê essa derrubada da medida provisória como uma derrota não só para o governo e sim para o país, pois, de acordo com ele, quem mais paga impostos são os pobres e que isso tem que mudar, né? Ele acredita que quem tem mais dinheiro tem que pagar mais impostos e que essa era a verdadeira proposta, a verdadeira intenção do governo federal. Enfim, vamos entender melhor tudo o que aconteceu ontem, quais foram os votos dos deputados e senadores sergipanos? Vamos assistir. O projeto prevê aumento de 18 deputados federais. O número de cadeiras na Câmara Federal passa dos atuais 513 para 531 parlamentares. O texto foi aprovado com uma emenda do senador sergipano Alessandro Vieira, do MDB. A proposta estabelece ainda que o gasto que a Câmara tem com os mandatos não pode aumentar na primeira legislatura, ou seja, de 2027 a 2031. Os 3 senadores sergipanos foram favoráveis. Com a mudança, a Câmara teve que votar novamente. E isso foi feito já bem tarde da noite e os deputados aprovaram o projeto de lei. 9 estados vão receber novos deputados a partir das eleições de 2026. A bancada de Sergipe não vai sofrer mudanças, continua com 8 deputados federais. O projeto de lei veio cumprir a regra de que o número de parlamentares tem que ser equivalente ao número da população. Mas aqueles estados que poderiam perder, porque o número de moradores já reduziu, vão manter o que já tem. O plenário da Câmara também aprovou o PDL, projeto de decreto legislativo, que derruba o aumento do IOF. Da bancada de Sergipe, apenas João Daniel, do PT, foi contra o texto, que seguiu imediatamente para o Senado. Lá, não deu outra. Os senadores também votaram a favor e o PDL foi para promulgação. O projeto tem o poder de derrubar os decretos publicados pelo presidente da República, que aumentaram a taxa do imposto sobre operações financeiras, com o objetivo de arrecadar mais e resolver o problema fiscal do país. O governo ainda pode levar a decisão do Congresso Nacional para a Justiça. E é isso, vamos falar agora de mais um assunto importante que o Supremo Tribunal Federal acabou, agora há pouco, saiu uma decisão do STF que a partir de agora determina que as redes sociais e plataformas digitais podem ser responsabilizadas na justiça pelos conteúdos ofensivos que forem publicados por seus usuários. Isso mesmo, viu? O STF entendeu que o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que até hoje garantiu uma certa proteção a essas plataformas, que ele é parcialmente institucional. Isso que muda de que forma na prática, né? Só para a gente entender melhor, eu vou usar um exemplo. Se alguém for ofendido na internet, sofreu uma difamação, essa pessoa então pode enviar uma notificação extrajudicial diretamente para a plataforma, pedindo que esse conteúdo seja retirado do ar. E essa notificação ela pode ser feita ou pela própria vítima ou pelo advogado dela. Se
a plataforma não apagar o conteúdo e a justiça entender mais tarde que aquilo era mesmo ofensivo, a empresa então pode ser condenada a pagar uma indenização. E tem mais, viu? Nos casos que são mais graves, como discurso de ódio, racismo, pedofilia ou incentivo à violência e ao golpe de Estado, as plataformas devem agir sozinhas de forma proativa, sem precisar mesmo ser notificada. Ou seja, não dá para fingir que não viu. Tá? E essa decisão ela muda toda a lógica de como essas redes sociais vão funcionar agora no Brasil, porque as empresas de tecnologia vão ter que rever esses termos de denúncia, né? E a forma como vai moderar ali tudo que é publicado. Então agora a responsabilidade para as redes sociais é bem maior. Segundo o STF, essas leis, a pessoa não estava sendo protegida de forma suficiente, por isso esse trecho do Marco Civil foi considerado inconstitucional. Agora a gente espera, né, os próximos passos a partir dessa nova decisão. Eu volto com você, Marcele. Obrigada, Dani. Sem dúvida, isso muda muita coisa.